Como perder o medo de fazer exercício sozinha em casa, acabar fazendo errado e se machucando? Oi meninas, eu sou a Aline, fisioterapeuta de 19 anos, especialista no tratamento da artrose no joelho para mulheres. E eu estou aqui para dizer para vocês que esse medo vai acabar hoje. Você vai fazer exercícios para melhorar do joelho assim que acabar essa live, com toda segurança, que está fazendo corretamente, e isso porque você vai aprender como identificar o erro e como se corrigir, caso aconteça, né? E também vai aprender como não cometer erro algum, em qualquer exercício que você queira e possa fazer em casa. E tudo bem ter medo de fazer exercício sozinho em casa, normal. E é sinal até que você tem cuidado com seu corpo. Mas é que esse medo não pode ser um obstáculo no caminho do seu tratamento do joelho e principalmente da sua melhora. Então, eu sei que na clínica de fisioterapia e nem no seu médico vai haver esse apoio para você perder esse medo, mas eu estou aqui para resolver esse problema para você. E se você está se perguntando por que é importante perder o medo, eu posso te dizer que é simplesmente para você não correr o risco de deixar de fazer a parte mais importante do tratamento, aquela que traz mais resultados de curto e longo prazo, que são os exercícios. E se eu não perder o medo, o que é que eu faço? Nesse caso, é bom encontrar alguém que possa fazer junto com você, até se tornar um hábito. Se isso não der certo para você, temos o plano B, fazer uma coisinha de cada vez. Na primeira semana, você faz só 5 vezes de um único exercício. E depois vai aumentando de acordo com o seu tempo e a confiança vai chegando aos poucos. E qual a melhor forma de perder esse medo? Bem, uma delas é usar o espelho como um aliado, para você ver como está fazendo cada movimento e rever também as orientações do seu fisioterapeuta várias vezes, também pode ajudar bastante nesse processo. E isso porque cada vez que você vir, você vai entender melhor cada orientação e as coisas vão ficando mais claras. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma amiga minha que estava com problema no ombro até e pediu ajuda, orientação, ela mora no Piauí. E aí eu passei um vídeo dando as orientações para ela e mesmo assim ela ficou em dúvida se ela estava fazendo certo. Aí ela fez o vídeo dela fazendo o exercício e mandou para eu avaliar se ela estava realmente fazendo certo. E em um mês ela conseguiu terminar a reabilitação e agora já tem quase um ano que está sem dor nenhuma mais. Então, sinal que ela fez tudo certinho em casa e o medo era só um obstáculo que poderia travar ela conseguir superar esse problema, né? E agora está lá curtindo a vida sem problema nenhum, sem medo nenhum principalmente, né? E como adquirir cada vez mais confiança? Simplesmente percebendo os seus resultados. E é assim que você sabe que está fazendo a coisa certa, que você está melhorando gradativamente e no dia seguinte não sente que piorou. Simples assim. Então, o primeiro passo é você saber que os exercícios que você pode fazer e os que você não pode fazer, certo? Só aí já vai metade do problema embora. Então, o que é que você pode fazer? Vamos fazer uma listinha aqui. Alguns exemplos, né, do que você pode. Exercício sentada, sem esticar o joelho até o fim ou dobrar além de 90 graus, certo? Aqui você fica numa zona de conforto e de segurança. E é claro, nada de cargas além de 3 quilos, tá? Principalmente para quem vai começar, que nesse caso o melhor é carga nenhuma. Exercícios deitada com a perna livre, que a gente chama de cadeia aberta. Também você pode fazer tranquilamente, certo? Com relação à artrose, pelo menos, é tranquilo. Se tiver problema de coluna, aí a conversa já é outra. Mas com relação ao joelho, você pode tranquilamente. E o que é que você não pode fazer? Exercícios em pé, unilateral, ou seja, exercício que você fica apoiado num pezinho só por muito tempo. Não é bom evitar, certo? E exercícios que, por exemplo, ficam com os 2 pés apoiados e nesse momento você fica forçando
os joelhos, certo? Aí que a gente chama de cadeia fechada. Aí você não deve fazer, como por exemplo, um agachamento em isometria, certo? Nesse caso, evite, a menos que exista alguma adaptação. Aí, ok, certo? Outro exemplo de coisa que você não deve fazer são os exercícios que os pés vão ficar apoiados em alguma plataforma também, né, além do chão, e você acaba dobrando demais o joelho, descendo o quadril além da altura do joelho, tá? E aí isso acaba forçando e você também não pode fazer nesse caso, tá? Como é o caso do agachamento na plataforma, né? Aquele leg press, por exemplo, não pode. E aí, o segundo passo é você ter consciência corporal para você perceber o erro, e já já a gente vai fazer um treino disso, que eu vou ensinar o passo 2 e o 3 ao mesmo tempo. O terceiro passo é saber como se corrigir. E isso vai servir para qualquer exercício que você queira fazer de agora em diante, até mesmo para movimentos como sentar e levantar e subir a escada. Isso também vai servir, tá? E assim, eu fiquei maravilhada quando eu aprendi isso no Pilates. Como subir escadas da maneira correta, é incrível como a gente se sente até mais leve e mais elegante. É incrível. Colocando tudo isso em prática, você percebe a diferença. E eu adorava fazer isso no começo do curso, porque eu ficava me sentindo bem mais leve para fazer os movimentos. É muito bom. Então, vamos lá para a prática. Vamos começar com o primeiro passo, já tentando fazer, aprendendo e aplicando, tá, meninas? Então, assim, o primeiro você vai aprender como corrigir a coluna e os ombros, tá? Em qualquer coisa que você vai fazer sentada, e até mesmo se você for ficar muito tempo sentada, tipo assim, assistindo televisão, ou vai conversar com alguém, receber uma visita, vai ficar muito tempo sentada, você também pode aplicar essas mesmas orientações, tá bom? Então, assim, a correção da coluna, ela nunca deve ser uma forçadinha para trás, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Tu joga o corpo assim, pronto, Não, essa correção é super errada. Eu já ensinei aqui algumas vezes, inclusive, essa correção, mas tem gente que chegou agora, então eu vou falar de novo. Mas fica atenta que eu vou ainda prosseguir nas correções, tá? Então, a correção correta, a posição correta da coluna é você imaginar uma linha passando bem no centro da cabeça, e aí essa linha vai puxar você para cima, bem retinho, sem levar você ou para trás ou para frente. Você vai seguir o seu centro de gravidade, vai crescendo. Ó, como eu já cresci 1 centímetro. Quando a gente corrige a nossa postura, normalmente a gente já cresce 1 centímetro, só porque corrigiu a postura. Porque normalmente a gente senta assim, né, toda relaxada para baixo. 99% das pessoas fazem isso. E aí, se você faz essa crescidinha aqui, já muda completamente tanto a sua postura, quanto a compressão na coluna, quanto a questão de se machucar também diminui bastante, tá? Então, se você vai fazer qualquer exercício sentada, a primeira coisa é fazer essa correção da sua coluna, tá? A segunda coisa é corrigir os ombros, que quase sempre ficam tensos. Mesmo que você não perceba, os ombros ficam aqui, ó. Vai lá pra cima, mesmo que você tá fazendo exercício de perna, mesmo fazendo alongamento, o ombro faz isso. Cansei de ver minhas alunas fazendo isso, mesmo nos alongamentos. Porque os ombros, eles tensionam naturalmente, certo? Desde que a gente nasceu, o primeiro estresse que a gente sofreu, que foi a primeira respiração, essa musculatura aqui subiu por causa da respiração. E aí, para o resto da vida, a nossa memória celular vai trazer todo o estresse, tensão, ansiedade, tudo que a gente tiver querendo fazer logo, os ombros vão tender a subir. E durante o exercício, isso não é diferente, por isso que ele está aqui. Então, você tem que aprender a relaxar e a encaixar as escápulas, que a gente chama para dentro e para baixo. Então, as escápulas são esses ossinhos aqui, né, que a gente tem atrás das costas, parece uma asinha, né, um triângulo de cada lado. E essa escápula, ela é realmente um triângulo com a pontinha apontada para baixo, né? Essa pontinha para baixo, que fica embaixo, a gente deve imaginar que ela está descendo e entrando um pouquinho assim, certo? É esse encaixe aqui,
Então, o nosso triângulozinho tá aqui, ele vai encaixando assim, certo? E aí, você vai fazer esse encaixe sem forçar. Você vai simplesmente direcionar esse ossinho nesse sentido. Não só vai prevenir que você machuque essa região, como vai ajudar a relaxar a musculatura, vai distensionar a sua coluna cervical, vai ajudar a melhorar a circulação e a oxigenação nesse local aqui. Por isso que você pode aplicar não só durante os exercícios, mas também em qualquer posicionamento que você vai ficar sentada por muito tempo, certo? É um ótimo relaxamento isso aqui, e você pode aprender e aplicar todo santo dia, pode fazer inclusive agora mesmo, tá? Então, se você tá sentadinha, já cresça sua coluna agora mesmo e já faça esse relaxamento aqui, encaixando a escápula um pouquinho para dentro e para baixo, tá? Tenta manter um pouquinho essa correção aí, tá? O próximo ponto é como alinhar quadril e pernas. Seguinte, pra gente alinhar quadril e pernas já é um pouquinho mais complicado, porque o quadril tende a sair muito do alinhamento, tanto assim, de cima para baixo, quanto para frente e para trás. Então, ele é maior e ele vai ter mais movimentações possíveis, então por isso ele é mais difícil de alinhar, é mais difícil de perceber esse alinhamento, mas não é impossível, tá? E a correção das pernas já é um pouquinho mais fácil, porque você visualiza muito fácil as pernas, né? E não tem muito segredo. Então, vamos começar pelo mais fácil, que são as pernas. O alinhamento ideal das pernas para qualquer exercício, inclusive se você for ficar muito tempo sentada, é quadril, joelho e pé na mesma linha reta. O quadril, o ponto do quadril que você vai alinhar com o joelho e com o pé, são aqueles dois ossinhos proeminentes que quando a gente aperta aqui bem em cima do quadril, a gente sente aqueles ossinhos, né? Que a gente chama de crista ilíaca antero superior. Aí você pega os dois dedinhos aqui e apalpa até sentir, até achar eles lá no quadril. Achou esse ossinho? Você vai passar uma linha reta para ver se o seu joelho e o seu pé estão alinhados com esse pontinho aí, com esse ossinho, tá? A perninha, ou seja, não vai ficar aberta demais, nem vai ficar com os joelhos encostando um no outro, tá? É como se fosse mais ou menos essa distância aqui de um palmo fechado entre um joelho e outro, ou um pouquinho mais, tá? Então, enquanto você está fazendo os exercícios de perna, o ideal é que você mantenha essa distância e esse alinhamento para evitar utilizar demais ou a musculatura da lateral do joelho ou a musculatura interna, tá? Se você abre demais a perna, você pode forçar o quadril e pode acabar forçando mais essa musculatura lateral e acaba acontecendo um desequilíbrio de força muscular. Então, você sabendo fazer esse alinhamento, ó, show de bola. E aí, para você ver se tá fazendo certo, é só olhar para baixo. Olhou para baixo, tá retinho, tem esse espaçozinho aqui entre os joelhos, você tá bem alinhado de perna, beleza? Agora, alinhar o quadril, como eu disse, é um pouquinho mais difícil, mas é super importante, porque você também consegue prevenir lesões na lombar, principalmente, e no próprio quadril, certo? Além de prevenir lesão no joelho, se você sabe posicionar o quadril corretamente, então é porque você vai conseguir também prevenir lesões na lombar e no próprio quadril, certo? Isso porque quando a gente está fazendo exercício de perna, não é porque é na perna que o quadril não vai mexer. Ele mexe sim, tá? Quando a gente estica o joelho, a tendência é o quadril entrar, que a gente chama de retroverter. Aí a lombar vai e retroverte também, certo? E essa questão da retroversão pode causar uma lesão. Se a gente vai fazer um movimento de esticar o joelho e colocar a perninha para trás, aí o quadril ele faz a anteversão, ou seja, ele gira assim para frente e a lombar vai junto. E aí isso causa uma hiperextensão da lombar que também pode machucar. Então, por isso que você deve saber a posição neutra do quadril, certo? Para você saber perceber e corrigir esse problema, você vai fazer a mesma coisa, de pegar os dedinhos aqui e achar aqueles ossinhos, aquelas duas proeminênciazinhas de cada lado, né, do quadril. Se você não está entendendo que ossinho é esse, dê um Google aí, dê uma pesquisa no Google e coloque assim, crista ilíaca antero superior.
e peça uma foto dessa parte do corpo. Vai aparecer lá, com certeza, um monte de foto indicando para você aonde é esse ossinho, tá? Mas ele é muito fácil de achar. Beleza, aí você achou as duas pontinhas. Show. Digamos que aqui está uma pontinha do osso do quadril e aqui está a outra pontinha, certo? Essa pontinha não pode estar desalinhada nesse sentido, uma não pode estar na frente da outra, que é sinal que o seu quadril está, que a gente chama de rotacionado, certo? E também não pode estar uma para cima e a outra para baixo demais, certo? Elas devem estar mais ou menos na mesma altura, que aí isso também não vai fazer com que o quadril vá para um lado ou para o outro, aumentando a pressão só de um lado da coluna, tá? Então, isso é o que a gente chama de posição neutra do quadril. É ele ficar bem retinho enquanto você está fazendo os movimentos. Como eu disse, se você está fazendo dobrar e esticar o joelho, quando você esticar, o quadril vai querer fazer isso, para dentro. E aí, para você perceber que ele não está mexendo, você pode pegar suas mãozinhas mesmo, segurar lá o quadril e sentir se ele está mexendo. Se ele está paradinho, ó, show de bola, perfeito, você está estabilizando o quadril, prevenindo lesão na coluna e ajudando o joelho a fazer o movimento mais correto possível, tá? Então, esses são os dois pontos. Nem deixa o quadril rodar, nem deixa ele inclinar de lado, certo? E mantenha a mãozinha, se você não consegue sentir, perceber o próprio corpo, mantenha as mãos lá, segurando o quadril, para a mão indicar você se ele tá mexendo ou não, tá? Aí você consegue perceber. Beleza. Agora, vamos fazer um treino um pouquinho mais intenso. A gente vai fechar os olhos, vai corrigir as posições e vai tentar perceber a diferença de como estava antes para o que está agora, tá? Então, se você ainda não se corrigiu, show de bola, vamos começar a correção agora, só que de olhinho fechado. Então, fecha os olhos. Se você está deitadinha, eu recomendo que sente para a gente fazer esse treino, porque é muito importante, tá? Então, sentou, fecha os olhos, joga o quadrilzinho bem para trás, encostando o bumbum o mais possível lá no encosto da cadeira, tá? E aí, vamos fazer aquele crescimento da coluna que eu falei. Imagina a linhazinha puxando a cabeça para cima, suavemente, tá? Você vai imaginar que as suas vértebras estão aumentando de espaço entre uma e outra. E aí, você vai relaxar os seus ombrinhos para baixo. Agora, você vai alinhar as perninhas. Deixa as duas bem retinhas, pezinho reto também. Se ele estava aberto para o lado, para dentro, deixa o pezinho reto. E segura as mãos no quadril para ver se ele está na posiçãozinha que a gente aprendeu agora, que é a posição neutra, certo? Agora, tenta internalizar, concentra nessa posição e tenta perceber se o corpo está todo paradinho na mesma posição e no mesmo alinhamento. E agora também tenta perceber a diferença do que está agora para o que estava antes. Muito provavelmente você conseguiu sentir que todas as partes do seu corpo estão posicionadas de outra forma agora. Tá tudo diferente do que estava antes. Porque você corrigiu todos os pontos de correção mesmo da postura, desde a cabeça até os pés, tá? Você saiu daquele desalinhamento, aquela bagunça que a gente faz todo dia para um alinhamento completo, tá? E aí a gente percebe essa diferença quando se toca, ou quando fecha os olhos, ou quando faz as duas coisas ao mesmo tempo, certo? E aí, essa consciência corporal que você está começando a treinar agora, você deve, não só pode, como deve levar para todos os exercícios que você for fazer, certo? Mesmo que você vá para a academia fazer com o professor, utilize esse conhecimento, porque sempre vai te ajudar. Às vezes o professor dá as costas, vai embora e tal, e deixa você lá fazendo sozinho. Então, no fim das contas, a gente está sempre fazendo os exercícios praticamente sozinha, certo? Não interessa se você recebeu a orientação pelo celular ou presencialmente. Você vai executar o movimento sozinha, então é para você aprender a se corrigir sozinha. Show? Beleza. Agora, vamos para o próximo ponto, que é como adquirir essa consciência corporal, né? Que é uma questão de treino, você não vai conseguir de uma hora para outra, certo?
Eu já dei aqui até o exemplo de mim mesma quando fui aprender a organizar essa região aqui, que foram pelo menos 6 meses de treino. Essa tendência de subir o ombro é muito forte, certo? Difícil mesmo, mas você consegue e vale muito a pena a gente fazer esse treino, porque o corpo relaxa, agradece, deixa de se lesionar muitas vezes e é um conhecimento que você leva para o resto da vida, tá? Quanto mais autoconhecimento, melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Para adquirir essa consciência, você tem que fazer primeiro um treino de frente para o espelho. Faça qualquer tipo de movimento de frente para o espelho. Então, se você quer, por exemplo, pegar a consciência do ombro para ele não ficar mais aqui para cima, tenso o tempo inteiro, você vai fazer um treino no espelho, só subindo os ombros e encaixando eles para baixo e para dentro, como eu falei. Sobe e encaixa. E aí você faz isso 10 vezes se olhando no espelho. Aí depois, você internalizou melhor, percebeu melhor o movimento, você fecha os olhos e faz mais 10. Se não tiver com muito tempo, faz 5 vezes, 2 vezes, o importante é treinar, tá? Sobe e desce. Pronto. Nesse movimento, você já está conseguindo adquirir uma melhora da sua consciência corporal, está treinando essa consciência e você pode fazer isso quantas vezes você quiser por dia, tá? Movimentos fáceis, simples, leves, só para você perceber o seu corpo. E sempre no sentido de organizar e de alinhar. Se você quer fazer o treino das pernas, você pega, afasta um pouquinho as pernas, fecha os olhos e aí vem trazendo as perninhas para dentro e tenta perceber de olhinho fechado mesmo se a perninha chegou naquele alinhamento perfeito, ideal, certo? Então você abre as perninhas, fecha os olhos e aí vem trazendo até a posição que você acha que é o alinhamento. E aí depois você abre os olhos e verifica se você realmente trouxe até o centro ou não. E aí continua fazendo isso 5 vezes ao dia. Quantas vezes você tiver tempo para fazer, você vai perceber uma diferença. E agora, eu dei o exemplo até de subir escadas, né? É um excelente treino. E aí, para subir escada, para você se corrigir na hora de subir escada, é você subir o pezinho no degrau e quando você for subir para o próximo degrau, você manter o alinhamento do quadril e contrair o abdômen para ajudar nessa elevação. Aí você faz o crescimento da coluna, relaxa o ombrinho e segura o quadril sem girar, que a tendência é quando a gente sobe o degrau, o quadril rotaciona. E aí você vai deixar de fazer isso, né? Deixa o quadril retinho e sobe, ok? Pronto. Assim você consegue fazer um treino de reeducação funcional para subir escadas, ao mesmo tempo que adquire consciência corporal para aprender a não se machucar mais em nenhum exercício, por mais que você esteja fazendo sozinho em casa, tá bom, meninas? Então, esse já é um ótimo começo para você começar a dominar a arte do autoconhecimento, tá? Isso é muito bom. E aí, agora, eu quero até que você comente aqui embaixo, pedi até um favor aqui para vocês. Se você acha que você não consegue fazer algum exercício em casa de forma correta, não consegue se perceber, se você quer que eu oriente você nesse exercício, se você quer que eu receba, por exemplo, um vídeo seu, você fazendo exercício para eu te orientar. Então, se você acha que precisa dessa orientação, dá um aviso aqui para mim nos comentários, que eu entre em contato com você, eu posso muito bem fazer isso. Se tem algum exercício que você está fazendo e não consegue identificar se está fazendo certo ou errado, me fala que aí eu entro em contato para a gente fazer essa correção, tá bom, meninas? Agora deixa eu dar uma olhadinha só aqui rapidinho, porque eu acho que eu perdi a live do Facebook. Oi, Zene, oi, Rosene, oi, Norma. Oi, Lilarte, tudo bom, meninas? Obrigada por terem comparecido. Lembrando sempre, qualquer dúvida pode falar comigo aqui nos comentários. Eu tô só dando uma olhadinha aqui na live do Facebook, que eu acho que travou mesmo. Travou travadinho, depois eu vejo. Vou continuar aqui no Instagram. Então, meninas, esses exercícios mais simples, você consegue fazer o aprendizado da consciência corporal desde a cabeça até os pés,
Depois do aprendizado da consciência corporal, você aprende a se corrigir, né? E a partir dessa autocorreção é que você previne de se machucar em qualquer atividade física, certo? Não é só nos exercícios para o joelho, não é só se você está fazendo em casa ou fazendo com algum professor, tá bom? E para a gente finalizar, eu vou ensinar um exercício que é específico para o joelho, para a gente fazer esse treino de correção do movimento, tá? Então, vamos fazer o exercício mais simples que existe para você fortalecer o joelho. Na verdade, o mais simples é com a bola, tá? Mas como a gente tá fazendo um treino de consciência corporal, ele precisa ser um pouquinho maior o movimento, certo? Então, vamos lá, sentadinha, você vai fazer aquele alinhamento que eu acabei de ensinar. Você vai deixar os pezinhos bem apoiados no chão, os joelhinhos dobrados a 90 graus, né? Que é aquele ângulozinho assim bem retinho. E a partir desse posicionamento, coluna alongada, você vai levantar o pé sem esticar o joelho até o fim, que é uma adaptação importante para quem tem artrose no joelho, certo? E aí você vai tentar perceber se a perna consegue subir e descer, mantendo esse alinhamento, ou se ela tende a ir para os lados, ou girar, ou o pé quer subir torto para um lado ou para o outro, né? Que a gente chama de rotação externa ou interna, que é muito comum. Se o seu pé tem essa tendência de rodar para fora ou para dentro, o joelho vai sofrer também. Se ele roda para dentro, a parte de dentro do joelho sofre mais, e para fora, a parte de fora, certo? Então, começa a corrigir essa rotaçãozinha do pé, que acontece praticamente toda santa vez, não importa se o exercício é sentado ou em pé, certo? Então, perceba esse movimento, tente fazer 10 repetições de dobrar e esticar o joelho, só concentrada no alinhamento da perna e no quadril, se ele tá paradinho ou se ele tá querendo fazer aquela retroversão que eu falei, tá? Então, faz esse exercício 10 vezes, mantendo sua organização. Se você não tem o hábito de fazer esse exercício e quer começar a fazer esse exercício para fortalecer, eu recomendo que você comece sem carga nenhuma, só fazendo treino de consciência corporal, e depois que adquirir a consciência, aí você pode colocar uma carga de meio quilo, no máximo 1 quilo, para ver se o seu joelho faz o movimento sem sentir dor, certo? É muito importante você respeitar o limite do seu joelho, não pode querer começar de 2 quilos para cima, tá? Vai bem devagarzinho, e aí você pode fazer esse exercício 10 vezes ao dia, somente para ir fortalecendo de uma maneira segura o seu joelho, né? Demora mais, é claro, bem mais para ganhar uma força adequada, mas é uma forma segura. Você não está forçando o seu joelho, você não está colocando uma carga que a artrose no joelho não deixa que coloque. Então, você está fazendo o seu exercício, ganhando força, melhorando, sem precisar forçar, certo? Só vai ter que esperar mais o resultado, com certeza, né? A força vai chegar daqui a 6 meses, né? Ao invés de você estar com uma carga maior, em 1 mês você consegue esse resultado. Mas a questão aqui, prioridade, é segurança, a segurança do seu joelho. Ok, meninas? Então, deixa só eu dar uma olhadinha aqui se eu recebi alguma pergunta. Certo. Com relação ao número de repetições desse exercício. Esse exercício você pode fazer no máximo 15 vezes, mas 10 é suficiente, porque o ideal é que seja um treino de consciência corporal, de reeducação postural, que é isso que a gente está falando aqui. Então, eu quero que você preste mais atenção no próprio corpo do que mesmo na contagem, tá? Então, perceba a sua autocorreção. Se você tem dificuldade de fazer esse movimento, por exemplo, o joelho começou a subir, a esticar, você já está sentindo dor, aí você pode fazer um exercício mais simples do que esse, que é aquele da bola, certo? Coloca a bola entre os joelhos e dá aquela apertadinha. Nesse caso, você vai perceber o alinhamento da perna e depois tenta concentrar no quanto a perna está entrando e o quanto ela está voltando. Quando ela voltar, tenta perceber se ela voltou para o alinhamento ou se ela abriu mais do que o alinhamento, tá? Essa também é outra forma de você fazer o treino do alinhamento da perna. E até eu sei que parece muita informação de uma vez só, né?
Pode parecer até difícil de botar em prática e tudo, mas à medida que você vai fazendo, vai ficando mais simples, vai ficando mais claro e você vai percebendo o quanto é importante e o quanto faz diferença no seu dia a dia. Você vai começar até a sentar e levantar de uma maneira mais organizada, com a postura melhor e até protegendo mais o seu joelho. Então, vai modificar também no seu dia a dia, se você adquirir essa consciência realmente e colocar ela em prática, certo? E a questão do prevenir lesões, eu não tenho como dizer o quão importante isso é, porque se a gente faz um exercíciozinho errado porque não estava prestando atenção, ou porque não sabe se corrigir, ou não recebeu a orientação adequada, basta um errinho para a artrose piorar. Infelizmente, é um fato, às vezes um erro provoca uma lesão que vai precisar de semanas de reabilitação. Eu já vi casos de erros que levaram a lesões permanentes, irreversíveis, tá? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado fazendo exercício, tem que estar concentrado, não é para fazer de qualquer jeito. E quem tem artrose no joelho deve sempre preferir os exercícios adaptados para quem tem artrose no joelho, certo? Não é qualquer exercício que você vai fazer ou que você deve, certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Com relação à diferença de fazer em casa e fazer com um personal. É como eu disse, você está fazendo em casa, mas com certeza você está fazendo depois que recebeu a orientação de algum profissional, né? E aí, essas orientações, a única coisa que você tem que fazer é segui-las passo a passo. Se você está com um personal, se você está no Pilates, seja lá onde for, em algum momento você vai acabar fazendo o movimento sozinho, o exercício sozinha. O personal não fica ali, ó, o tempo inteiro olhando para você, mesmo que seja uma aula personal. Às vezes ele vira, vai atender um celular, vai falar com alguém, vai no banheiro, você vai fazer sozinho em algum momento. Então você tem que se garantir, literalmente você tem que se garantir e saber se corrigir, tá? É praticamente impossível, mesmo que você tenha um personal, só você e ele ficar o tempo inteiro olhando cada movimento seu. Uma hora ele vai acabar se distraindo, seja para ir desligar o celular, seja para atender o celular, seja para ir no banheiro, seja para o que for, uma hora ele vai tirar o olho de você. E aí é nessa hora que você deve saber se corrigir, tá? Então é muito importante. O outro ponto que é muito importante, como eu já disse, você vai usar essa consciência para o seu dia a dia, não é só para os exercícios, tá bom? Então façam esse treino. Qualquer dúvida, entre em contato. Se quiser mandar vídeo para mim, me mostrando como vocês estão fazendo, se querem alguma orientação, entre em contato comigo no direct ou no Messenger, ou deixa aqui nos comentários, que eu entro em contato com você para falar como mandar esse vídeo para mim. Eu vou avaliar e vou te responder. Tá bom, meninas? Então é isso. Vou ficando por aqui. Acho que respondi todas as dúvidas. E espero vocês na live de amanhã. Beijão. Até a próxima live.